Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Na Ponta do Lápis, aqui na tela da TV Câmara Campinas. Você sabe, já está acostumado, a gente sempre vem aqui para tratar a respeito dos assuntos das finanças, né? Ajudar a tirar todas as dúvidas relacionadas às finanças pessoais. Dessa vez não poderia ser diferente, já está valendo o prazo para a declaração do Imposto de Renda 2021, o exercício 2020. Por isso nós viemos conversar com uma contadora, a Valquíria Mendes Viana, que está aqui ao meu lado, para esclarecer essas dúvidas. São muitas regras, né? Nem sempre dá para decorar de cabeça, mas quais são as regras principais desse ano? Obrigado pela presença e por nos receber. Eu que agradeço. São bastante regras, né? Então, a todas as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, elas são obrigadas a declarar. E que recebeu também 40 mil em rendimentos isentos e não tributáveis. Quem teve o ganho de capital, que vendeu um imóvel e teve um ganho de capital, ele também tem que ser declarado. Quem investiu na Bolsa de Valores, por mais que seja um rendimento pequeno, ele também tem que ser declarado, né? E este ano também tem uma regra que quem recebeu o auxílio emergencial também está obrigado a declarar, fazer a sua declaração. Também tem o rendimento, né, que teve mais que R$ 22.847,76, esse enquadra no quem recebeu o rendimento. São dois rendimentos diferentes, né? Isso. O principal é o de R$ 28.559,70, mas se a pessoa recebeu o auxílio emergencial, esse limite muda. Isso, o limite muda. Já seria R$ 22.847,76. Então tem que ficar atento a esse valor, esse limite, né? Por mais que você tenha recebido o limite menor do que geralmente é declarado pela Receita Federal, este ano então nós temos dois limites. Quem não recebeu o auxílio emergencial e quem recebeu o auxílio emergencial também tem que ficar atento a isso. Independentemente do número de parcelas? Independente do número de parcelas. Recebidas pelo auxílio emergencial. Isso. E também tem uma diferença com relação ao prazo, né? Em relação ao ano passado, porque no ano passado, por causa da pandemia, o prazo foi esticado até 2 meses a mais. Dessa vez, o prazo limite para entrega Isso. o final de abril. Exatamente. O ano passado foi uma exceção, né? Eu particularmente nunca vi a Receita Federal prorrogar o prazo e de fato começa agora no dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril, tá? Não teve nada ainda dizendo que vai ser prorrogado esse prazo, que eu acredito também que não vá. Tá? Quem perder esse prazo, o que acontece com a pessoa? Ele paga uma multa de R$ 165 para a declaração que não foi entregue, podendo esse valor ser variado conforme os rendimentos que ele teve. E o que a pessoa deveria, sei lá, entregar a declaração, mesmo se tiver com alguma inconstância, algum erro, e fazer a retificação depois desse prazo do dia 30 de abril? Tem Sim. algum prejuízo para ela ou não? Não, o único prejuízo que ela pode ocorrer é na hora de fazer a opção da declaração. Então, se você optar por entregar a declaração no modelo simplificado, você não pode mudar essa opção depois na hora de você retificar. Então, vamos supor que você faça essa declaração no modelo simplificado e depois você venha a ter que retificar e na hora que você for fazer a retificação perceber que no modelo completo seria mais benéfico para ele, ele não pode fazer essa opção. Já não pode trocar já essa não opção. pode Vai trocar. ser a opção principal. O que é melhor fazer, a simplificada ou a completa? Geralmente a simplificada. Se você não tem muitas despesas com médicos, com instrução, então se você não tem nada disso, é melhor já partir para a simplificada. A completa, ela favorece mais que tipo de perfil de pessoa? Quem tem bastante despesas, né? E quem tem bastante imposto retido na fonte também. Dependentes, que paga a escola para os seus dependentes, então acaba sendo melhor para esses tipos de contribuinte. É possível deduzir alguma coisa para diminuir o valor do imposto? Você deduz as despesas que você tem, por exemplo, que é com escola de dependente ou sua própria instrução, com planos de saúde, com médicos particulares, com dentista, psicólogos, né? Então, tudo isso você consegue estar abatendo na hora de fazer a apuração. Aí, nesse caso, seria pelo modelo completo. Completo? Sim, sim. Para a pessoa poder fazer
esse tipo de dedução. Exato. Existe alguma documentação necessária que a pessoa deve reunir antes de começar a preencher a declaração? Sim, isso é bem importante, né? Porque as pessoas acabam deixando para a última hora e acabam perdendo alguns recibos, e saindo prejudicadas por conta da organização dos seus documentos. Né? Então, o interessante é já ir durante todo o ano guardando na pastinha lá de imposto de renda para quando você for fazer a sua declaração está tudo certinho. Porque senão acaba perdendo muito tempo. Né? E você não consegue estar lançando tudo em tempo hábil e você acaba se prejudicando. A pessoa consegue fazer a declaração sozinha ou é mais interessante ela ter, caso haja algum tipo de dificuldade, algum acompanhamento profissional, por exemplo, de contadores? Sim, porque assim, se você for perceber, no preenchimento ele é fácil de estar fazendo, só que dentro disso existem algumas regras e algumas, que eu posso dizer, um profissional vai saber o que está fazendo, né? Então, algumas, não Às digo... vezes tem uma palavrinha um pouco mais difícil, de um entendimento mais difícil, o profissional está capacitado para isso. Exatamente. Até mesmo na análise, né? Se você declara com dependente ou não, porque às vezes o seu dependente também tem rendimento, e isso é um ponto crucial, porque às vezes ele declara a pessoa como dependente e ela teve rendimento e acaba caindo na malha fina, né? E a hora que você for juntar o rendimento do seu dependente com a da sua declaração, o valor dá muito maior. Como eu tive um caso no ano passado, que meu cliente, ele estava fazendo sozinho, aí ele me ligou nos últimos dias, falou: Valquíria, eu não sei o que é que eu estou fazendo, mas eu estou achando que eu estou pagando muito imposto. Aí ele me mandou a declaração e eu fui analisar. De fato, ele estava declarando ele e o cônjuge com os rendimentos. E a hora que eu fiz a análise, e a hora que eu separei e fiz essa declaração separado, de 20 mil reais de imposto que ele tinha para pagar, ele foi pagar 6 mil. Então essa é um ponto que um profissional consegue enxergar. Você fazendo sozinho, você não consegue enxergar essas estratégias, né? Tudo é questão de estratégia e dá para poder resolver da melhor maneira. Sim. Claro, tendo a opinião com um profissional qualificado, né? Mais fácil, né? Exato. Se a pessoa tiver alguma coisa do passado, alguma pendência com a Receita Federal, ela consegue fazer a declaração do imposto de renda? Ela consegue, porém, se ela não conseguiu resolver a pendência da declaração anterior, ela vai ser avisada nessa declaração que ela está na malha e tem que ser resolvida. E se ela tiver, por um acaso, o imposto a restituir, vai ficar preso até que ela resolva a outra situação. Aliás, por falar em malha fina, muita gente acha que se cair na malha fina é um perigo completo, não se resolve. Mas é possível resolver os problemas? Sim, é possível resolver dentro do prazo que eles dão, né? Geralmente você é notificado, você tem mais ou menos um ano para dentro de um ano aí para ele estar analisando e sendo resolvido. A hora que você é notificado, ele te dá um prazo para você dizer se você concorda ou não com os lançamentos que a Receita Federal encontrou em divergência. Analisando isso, você pode sim estar retificando essa declaração dentro do prazo hábil, legal, para estar retificando isso dentro da malha. Um ponto importante que sempre cai, geralmente as pessoas caem na malha fina por conta de lançamento de despesas médicas. Isso é um ponto, geralmente você sempre tem que estar comprovando essas despesas médicas. A Receita Federal pega muito no pé disso. Por isso é importante sempre manter os recibos que você tem ao longo do ano para poder fazer. Exatamente, aquela pastinha que você vai guardando tudo lá dentro, mesmo que você não saiba se é dedutível ou não, guarde lá. Guardou lá, chega na hora da gente fazer a análise, a gente vai separar o que pode ser lançado e o que não pode ser lançado. E o programa é bem fácil também, ele vai indicando, né, o que é possível e o que não é possível. Sim, ele é bem dinâmico, bem tranquilo. Tá certo, nós conversamos então com a Valquíria Mendes Viana. Obrigado pelas dúvidas esclarecidas, né, que você nos ajudou aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Muito obrigado. Eu que agradeço e procure sempre um profissional qualificado para poder te ajudar. Obrigado. Isso, e é fácil de você procurar também na Receita Federal, o site da Receita Federal que está aparecendo aqui na tela, para poder fazer o download do programa, né? E aí sim, depois de preencher a declaração, enviar essa declaração para a Receita. Nós ficamos por aqui, na próxima semana nós voltamos com mais um quadro Na Ponta do Lápis para você. Um abraço, até lá, tchau!